marcamos para hoje para falarmos um pouquinho a respeito do tema estrias. De verdade, eu às vezes me pergunto o porquê deste tema, já que quase ninguém tem isso, não é? Brincadeirinha. As estrias, elas aparecem tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Elas aparecem aí na adolescência, então, entre 12, 13, 15 anos de idade. Aparecem durante a gestação, aparecem quando se tem um aumento rápido de peso, de tamanho, não é? Aparece também quando se faz um esporte muito radical, quando se ganha massa muito rapidamente, poderemos ter o aparecimento de estrias, que são nada mais, nada menos do que como cicatrizes que aparecem na pele, cicatrizes que inicialmente aparecem numa cor avermelhada, depois fica num tom mais claro e vai ficar lá adiante esbranquiçada. Se a gente observar bem, na verdade ocorreu aí uma atrofia nessa região. Então, por isso, a estria é uma lesão atrófica da pele. Interessante que as estrias estão sempre na perpendicular da linha de corte da pele. O que é isso? Ora, o abdômen, a linha de dobra do abdômen é na horizontal, linha de dobra. A estria aparece na perpendicular. As estrias aparecem mais ou menos paralelas, na maioria das vezes aparecem bilateralmente. No mais das vezes essas lesões aparecem no abdômen, aparecem nas coxas, aparece nos glúteos, aparece na região lombar e aparece também nas mamas. São os lugares mais comuns de aparecimento destas lesões. Muito se tem falado, muito se tem tentado a respeito de como evitar ou de como cuidar destas lesões. É muito antigo, é realmente muito antigo, o dizer de que utilizava-se alguns tipos de óleo de macadâmia, óleos que se passava na barriga da mulher grávida para evitar que aparecessem as estrias. Claro que nunca adiantou nada. Você vai conseguir no máximo uma melhora da qualidade da pele, uma melhora de hidratação, nem sei se de hidratação muito, mas melhora da qualidade da pele. Ora, existe uma teoria que divide, na verdade, as origens desta lesão, da estria. Tem uma teoria que fala que é mecânica. Como é que seria isso? A teoria mecânica diz que vai haver um estiramento, por exemplo, porque o adolescente cresceu muito depressa, deu um estirão, porque a mulher ficou grávida e esticou a barriga, porque houve um crescimento mamário muito rápido,
porque se engordou muito depressa. Então houve um estiramento da pele. Esse estiramento acaba levando a uma maior distensão das fibras elásticas e das fibras de colágeno, acaba produzindo um achatamento dermoepidérmico. E é aí que se baseia a teoria da origem mecânica desta tração e por isso rompimento, afastamento de fibras colágenas, rompimento de fibras elásticas e aí o aparecimento da estria. Isso faz sentido. Como não, né? Então o garoto cresceu rapidamente, o estirão do crescimento, ou a pele do abdômen da mulher que fica grávida, ou da mama que cresce muito rapidamente, ou de alguém que fica gordo e que engorda muito rapidamente. Isso vai produzir realmente um esticão, um estirão, vai fazer com que a pele seja esticada. E esse estirão vai fazer com que haja um afastamento de fibras colágenas e que haja até um rompimento de fibras elásticas, que haja um processo inflamatório nesta região, que faz com que então a estria, neste processo inicial inflamatório, inflamação tem tumor, rubor, calor e dor. Então, processo inflamatório vai fazer com que tenhamos inicialmente uma vasodilatação, um aumento do fluxo sanguíneo, uma maior passagem de líquido e de substâncias do vaso para o extracelular. E aí nós vamos começar a ter um edema extracelular. E mais do que isso, nós vamos ter uma concentração intravascular. Esta concentração intravascular vai diminuir o fluxo. E nós vamos ter, então, dentro desta sequência, se no início era um aumento de fluxo, agora nós temos uma diminuição de fluxo, uma quase estase, com transbordamento de líquidos e de substâncias do intravascular para o extravascular, produzindo então um edema. Este é o quadro típico do inflamatório local, não é? Se a gente estivesse falando de uma alteração aí que envolvesse maior intensidade, maior quantidade do corpo, nós teríamos ainda febre, mal-estar. Não, mas aí é bem localizado, que você pode ter um prurido, alguma sensibilidade aumentada no local e aparece a lesão. Essa lesão o processo inflamatório vai esfriar e nós vamos ter um achatamento da derme nesta região. E aí nós vamos ter uma mudança na configuração desta lesão, que de avermelhada, inflamatória, vai esfriar e vai ficar então atrófica, vai ficar esbranquiçada, envelhecida. E essa lesão, se a gente olhar, ela já envelhecida, ela já esbranquiçada,
esse realmente é o aspecto histológico que encontramos. Uma atrofia, um achatamento dermoepidérmico com uma diminuição muito grande do volume e do número de elementos ali presentes. Bom, esta é a descrição da teoria mecânica. Mas existe outra teoria que não a mecânica, e esta teoria é uma teoria hormonal. Ora, hormonal? Sim, veja você, nós falamos lá na mecânica no estirão da adolescência. Esse garoto, esta garota, na adolescência, vai ter um aumento de 17 cetosteroides, porque ele vai ter um hiperpituitarismo basal. E aí, assim como na gestação, assim como no obeso, nós vamos ter um aumento do trabalho do córtex da suprarrenal que vai estar muito estimulado. Assim como, sem ser nestas situações, as situações das pessoas que utilizam-se de corticoide como tratamento. E aí o que é que nós vamos ter? A fibra elástica, ela é produzida pelo fibroblasto. E o corticoide inibe a produção da fibra colágena e elástica, assim como aumenta a degradação da fibra colágena e a degradação da fibra elástica. Assim como vai fazer um aumento, uma maior intensidade da passagem dos vasos de forma a ter um maior edema. Então, o aumento do córtex, a intensidade de função do córtex da suprarrenal vai produzir o aparecimento, a facilidade do aparecimento de estrias por ruptura de colágeno e de fibras elásticas e o não refazimento, porque está bloqueado o fibroblasto pela presença do corticoide. E aí nós podemos ter aqui uma nova explicação para o aparecimento das mesmas estrias que nós explicamos lá na questão da teoria mecânica para a origem das estrias. Existem ainda algumas doenças que se associam com o aparecimento de estrias e por isso ainda existe uma terceira teoria que é a teoria infecciosa. Mas isso tudo é um breve relato de o que é a estria. A questão primordial desta nossa conversa é que quer você queira ter entendido que a sua estria tenha aparecido, porque ela teve uma origem mecânica, quer você queira entender que a sua estria apareceu como uma origem hormonal, não importa. O que importa é que a estria está aí. E com todas as pacientes, com todos os pacientes portadores de estria que eu já tive contato, não me lembro de nenhum deles que se sentisse tranquilo por ter estria. Bem pelo contrário.
diminui a autoestima, faz com que a pessoa, de repente, até a menina deixa até de usar um biquíni, deixa de aproveitar uma piscina, ou deixa de se expor porque tem estrias. Então, na verdade, é alguma coisa que, não raro, limita as pessoas. E aí, então, nos interessa é o seguinte: e o que é que se pode fazer com as estrias, já que na maior parte daquilo que se lê, elas não sejam curáveis? Muito bem. Existem muitos trabalhos, existe hoje uma pesquisa muito grande em cima deste tema. E nós temos, assim, infinidades de trabalhos que mostram uma melhoria destas lesões com alguns procedimentos. Por exemplo, com peelings, com a aplicação de ácido nestas regiões, especialmente os alfa-hidroxiácidos. Esses ácidos, cujo exemplar primordial seria o ácido glicólico, eles vão causar uma descamação, uma troca da pele mais superficial. Mas eles têm uma função em segundo plano, que é o estímulo da produção de colágeno, o estímulo da produção de elastina na derme. Fico aqui me perguntando, é muito interessante, teoricamente, imaginar que eu vou passar um ácido glicólico ou qualquer outro ácido, que eu vou ter uma troca de pele e que não só eu vou ter como consequência uma fabricação mais intensa da pele, mas eu vou ter uma indução da produção de colágeno e de elastina. Muito bonito isso. Não percamos de vista que essa estria, nós acabamos de dizer que histologicamente, se fizer uma pesquisa, se fizer uma biópsia e for fazer o estudo histológico desta região, eu vou ter um achatamento dermoepidérmico e, em consequência, ou como origem disto, uma diminuição dos elementos ali presentes. Que elementos estariam ali presentes? Por exemplo, fibroblastos. Ora, mas como é que eu vou estimular a produção de colágeno? Como é que eu vou estimular a produção de elastina se eu tenho menos fibroblastos presentes, assim como outros elementos? Me parece, assim, no meu raciocínio, que seja algo um tanto quanto complicado. Existem outras teorias que falam do uso da dermoabrasão. Dermoabrasão, que seria, assim, de uma forma bem simplória, um lixamento. Lixamento esse que pode ser com o sopro de grãozinhos que são recaptados depois, mas essa batida na pele com vários tipos de materiais, com vários tipos de grãozinhos diferentes,
produziriam um lixamento, microdermoabrasão, e indicam esta técnica como para a melhoria da estria. De novo, a mesma pergunta dos ácidos. Se eu vou fazer esfoliação superficial, o que é que eu fiz para aumentar a derme? Nada. Por isso, me deixa preocupado quanto a resultado disso. Nós ainda teríamos a galvanopuntura, ou a microgalvanopuntura. O que é isso? Isso é uma corrente contínua. Essa corrente que a gente usa é uma corrente alternada. Ela alterna o positivo e o negativo. Tá? Imagine que você não tenha essa alternância, você tem uma corrente contínua, num único sentido. E essa corrente ela é muito usada na medicina, é o que se usa nos cautérios, por exemplo. Então, que se aplicando microamperagens, micropunturas, você teria uma estimulação para o aumento da derme e com isso o aumento gerado, veja, na aplicação da galvanopuntura, você vai causar um processo inflamatório. Opa, mudou toda a conversa agora. Eu vou causar um processo inflamatório, então vai ter transbordamento, então vai ter fibroblasto aparecendo, vindo do sangue? Vai. Opa! Então pode ser mesmo que isso venha a dar resultado. E os trabalhos têm demonstrado uma melhora da qualidade destas peles marcadas por estas lesões atróficas. É possível usar radiofrequência, é possível usar laser, é possível usar CO2, é possível usar um monte de coisas, tá bom? Mas eu gostaria mesmo de perguntar a você o seguinte: se eu tenho uma derme diminuída, achatada, se eu enfiar uma agulha exatamente nesse espaço e trabalhar, enfiei e agora trabalho na transversal, eu vou produzir com este procedimento, eu vou produzir uma lesão inflamatória. E ao produzir uma lesão inflamatória nessa região atrófica, ou mesmo quando eu estou no início, numa estria inicial, eu vou ter a chance de ter a presença ou a própria indução de um fibroblasto fazendo a produção tanto da elastina quanto da fibra colágena. Mas eu falei tudo isso que eu falei para vocês até agora para chegar neste ponto e dizer assim para você: eu estive pensando. E nos meus pensamentos eu fiquei pensando o seguinte: já pensou se a gente entrar com uma agulha, divulsionar e produzir então este quadro inflamatório, mas esta agulha, na forma em que ela vem andando e dissecando, ela atrás dela tem uma seringa e também vem injetando alguma coisa que nós vamos conversar agora. Então eu vou produzir um processo inflamatório
vou trazer para este local diapedese, vou trazer para este local fibroblastos. E aí, que líquido é esse que eu estou injetando? Já pensou? Se fosse um líquido que estimulasse fibroblastos a produzir colágeno e elastina, tipo fatores de crescimento plaquetário. Ora, com a agulha eu fiz um trauma que vai produzir a inflamação na estria já atrofiada, branca. Ou se for na inicial, eu só vou aumentar esta condição inflamatória, mas vou colocar o indutor de fibroblasto para induzir a produção, a real produção de fibroblastos, de colágeno e de elastina. E aí? Bom, penso que aí nós vamos conseguir obter um resultado muito bom, porque você terá conseguido trazer de volta, com este processo inflamatório, um outro tipo de cicatrização, porque você terá induzido a produção de colágeno, porque você terá induzido a produção de elastina. E aí você vai ter uma cicatrização não atrófica. Você vai reverter este processo de atrofia. E por isso você vai trazer uma melhora muito grande a essa lesão, fazendo com que aquela lesão que limitava a menina ou menino de várias atividades da vida deixe de limitá-los. Essa era a ideia que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje. Então, não desfazendo em absolutamente nada de tudo aquilo que a gente encontra na literatura, a minha ideia é fazer esse divulsionamento com a aplicação de fatores de crescimento para induzir o fibroblasto, que pela divulsão terá sido trazido e induzido pelos fatores de crescimento, vai me dar a produção do colágeno e da elastina que eu preciso para não mais ter atrofia neste local. Espero que tenham gostado da ideia. É uma ideia que revoluciona um pouco a história, que não está escrito lá na literatura. Mas, enfim, é uma ideia muito interessante. Era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Na próxima, nós tentaremos falar com vocês de uma outra situação. Hoje falamos de estria, da próxima falaremos de celulite, que também é alguma coisa que quase não incomoda ninguém. Deixa estar. Um abraço a vocês todos. Um beijo no coração. Boa noite.